Quero saudar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Diácono Rogério aqui, um dos regentes da Almaty Caval. É um prazer falar com vocês, que Deus abençoe o seu dia. Uma breve reflexão, irmãos. Nós não vamos ler o texto porque são muitos versículos. Em Mateus 14, do 22 ao 33, a Bíblia vem contar a história em que Jesus anda sobre o mar. O contexto é após Jesus ele fazer a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, e logo após, a Bíblia vem dizer que ele ordena os discípulos a entrar no barco. Ele insistiu. Ainda no original fala que é como se Jesus colocasse à força os discípulos no barco. Então a primeira coisa que a gente entende é que os discípulos não queriam entrar no barco. Por que será, né? Eu pensando em casa, talvez seja porque eles estivessem com algum trauma, porque da última experiência em que eles estiveram no barco com Jesus, o barco quase afundou. E dessa vez Jesus fala, vai na frente, entre no barco. E aí eu acredito que os discípulos falam, não vamos entrar. Então Jesus precisou insistir, ordenar, colocá-los à força para que eles dominassem esse trauma que eles haviam sofrido ali na última experiência no mar. Se não é Jesus ali para acalmar e mandar o mar se aquietar, talvez o barco teria afundado. Então Jesus ordena eles, vão para o mar, dominem os seus traumas. Jesus hoje ele vem nos falar, domine os seus traumas. Essa é a primeira verdade nesse texto que nós não lemos, mas estamos refletindo nele. E aí o mar, ou melhor, na quarta vigília a Bíblia vem dizer que Jesus ele aparece andando, caminhando sobre o mar. O mar naquela situação, ou melhor, vamos falar a respeito da quarta vigília. Quando que é a quarta vigília? Nós vamos entender que a primeira vigília é das 6 horas da noite às 21 horas. Então aí é a primeira vigília e diz que os discípulos estavam lutando contra o vento, porque o vento era contrário. Então das 6 da noite às 9 da noite, a primeira vigília, Jesus não aparece. Das 9 da noite à meia-noite, segunda vigília, Jesus ainda não aparece, eles lutando contra o mar, contra o vento. Da meia-noite às 3 da noite, a terceira vigília e nada de Jesus. Mas na quarta vigília, Jesus chega. Às vezes parece que Jesus ele demora para chegar quando nós estamos passando por um problema. E ali nos discípulos, eles ficaram ali no mínimo umas 9 horas lutando contra o mar e contra o vento. Às vezes parece que Jesus está demorando para voltar. Ele prometeu, eu volto. Mas a ordem que ele dá é, prepara as malas. Que eu posso estar demorando, mas a quarta vigília, e eu creio que nós estamos vivendo a quarta vigília, diante de tudo que nós estamos passando e vivendo. A quarta vigília é agora. Prepare a mala porque Jesus está voltando. E na quarta vigília Jesus chega. E ali naquela situação, irmãos, para os discípulos, o mar, ele significava os medos deles, os problemas, os traumas, as dificuldades, os temores, mas Jesus ele vem caminhando sobre o mar. E aqui Jesus ele mostra que ele caminha sobre os seus problemas, ele caminha sobre os seus medos, ele caminha sobre os seus traumas, ele caminha sobre os seus problemas. E aí tem um discípulo no meio de 12. Eles estão em 12 discípulos dentro do barco, mas teve um que decidiu tomar uma atitude. Então primeiro, Deus quer que nós vençamos os nossos traumas. Ele quer que nós vençamos os nossos medos. E em terceiro lugar, Ele quer que nós tomemos uma atitude, assim como Pedro ele tomou. Pedro ele tomou a atitude de dizer, Jesus, se és tu aí, manda eu ter contigo. E Jesus dá a ordem, vem. E Pedro ele decidiu, no meio de 12, só ele decidiu sair do barco. Ele tomou a atitude de sair do barco. E o sair do barco mostra assim uma atitude de sair do conformismo. Porque, irmãos, o barco naquela situação era o lugar mais comum de se estar. O barco era o lugar mais seguro de se estar. O barco era o lugar que trazia segurança. Mas Pedro, decidiu, eu vou sair do barco. Eu vou fazer algo diferente. Você pode estar passando por traumas, por medos. E Jesus hoje, Ele quer que você vença seus traumas, seus medos, mas Ele também quer que você tome uma atitude. Ele quer que você saia do barco.
Ele quer que você saia do seu conformismo. Ele quer que você saia ali daquilo que te traz segurança. Ele quer que você se arrisque nele, que você tenha fé nele. Que você peça para Ele: Senhor, eu quero também andar sobre os meus problemas. Eu quero também andar sobre os meus traumas. Eu quero dominar os meus medos. Me dá ordem, Senhor. E Jesus fala para você hoje: sai do barco. Venha ter comigo. Venha caminhar comigo por cima, sobre os seus problemas. Às vezes a gente quer viver coisas extraordinárias. E aqui o ordinário é aquilo que é comum. Nós queremos viver algo extraordinário, mas nós não queremos fazer algo extraordinário. Para a gente viver um grande milagre de Deus, para a gente ter um grande ministério, um ministério relevante, para a gente viver milagres, nós precisamos tomar outras atitudes. Se nós queremos chegar a um lugar novo, nós precisamos fazer uma coisa nova. Se nós queremos caminhar sobre os nossos problemas, nós precisamos sair do barco. Então hoje, nessa breve reflexão, irmãos, nós aprendemos que nós precisamos dominar os nossos traumas. Nós precisamos vencer os nossos medos. Nós precisamos tomar a atitude, sair do nosso conformismo, sair do nosso barco, daquilo que é o comum, fazer algo extraordinário para nós vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe.